para ele que antes de pensarmos no como, o que fazer, deveríamos perguntar para nós como igreja local: a nossa igreja quer crescer? E eu dizendo isso para o pastor: a igreja, a sua igreja, a igreja que você pastoreia, a igreja que você lidera, a igreja quer crescer? Primeira pergunta antes de pensar no como é: a igreja local deseja crescer? Conforme nós vemos o verso 16, por que essa pergunta é importante? Quando nós lemos aqui no verso 16, diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua 4:16. Tudo bem, tranquilo. Efetua o seu próprio aumento. Efetua o seu próprio aumento. Então, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo está dizendo que é a própria igreja local, que ela vai, por si, de alguma forma, efetuar o seu próprio crescimento. Então a pergunta, antes de pensarmos no que fazer, a pergunta é: nós como igreja local queremos crescer? E se eu fosse perguntar hoje pela manhã para a primeira igreja batista em Cidade Júlia: nós como igreja batista queremos crescer? Sim ou não? É muito fácil dizer que queremos crescer. É muito fácil dizermos que queremos crescer. Mas quando Deus começa a enviar as pessoas para que esse crescimento aconteça, nem todos estarão dispostos a aceitarem esses outros nesse corpo local. Pois é muito fácil aceitarmos aqueles que são iguais a nós, que pensam igual a nós, que veste igual a nós, que fala igual a nós. É muito fácil, de alguma forma, aceitarmos aqueles que de alguma forma nos traz alguma identificação. Pois é muito fácil aceitarmos aqueles que são iguais a nós, ou de nossa própria família de sangue. Mas na igreja, nem todos são iguais. Nem todos se parecem. É mais fácil montar uma seita religiosa, uma seita, e chamar de igreja, pois na seita todo mundo veste a mesma roupa, fala da mesma forma, come a mesma dieta, são muito parecidos, querem imitar o seu líder, muitas vezes, algum até imita a sua voz, os seus trejeitos. Mas, no cristianismo, Deus chama para si povos de todas as línguas, etnias, culturas, classes sociais, pessoas muito diferentes umas das outras, e que nesse mistério, Ele reúne e faz dessas pessoas tão distintas umas das outras, um só corpo. Algumas falas que eu já ouvi em algumas igrejas que tentei revitalizar nesses 20 anos de ministério. Como missionário, como evangelista, como pastor local. Lembro-me de uma congregação pequenininha, quando nós chegamos, Deus começou a mover e mandar pessoas ali. Tínhamos um programa na rádio da cidade local, tínhamos várias ações que estavam acontecendo e de repente Deus começou a mandar pessoas para aquela congregação. E um jovem chegou para mim e disse: pastor,
O pastor está dando muita atenção para as pessoas que lá de fora. Mas nós aqui chegamos primeiro. Nós chegamos primeiro. Um outro irmão, eu fui questioná-lo e dizer: irmão, nós precisamos de uma estratégia, de um plano para que nós possamos, essas pessoas que estão chegando novas, elas poderem ser integradas ao corpo, à igreja, à liderança da igreja, ao ministério. Precisam ser treinadas, precisam ser capacitadas. E o irmão disse para mim: pastor, não precisamos não. Está bom do jeito que está. Não precisamos de mais ninguém. Uma outra vez, não poucas, algumas vezes quando os bancos da igreja estão cheios, alguns chegam e dizem para mim: pastor, está muito bom o trabalho. E geralmente eu costumo dizer: não está bom. O nosso termômetro não são os bancos cheios. Os nossos termômetros são as vidas que estão ao nosso derredor. Cada esquina, cada casa, cada bairro que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a nossa missão como igreja não acabou. Porque o nosso crescimento não pode estar limitado ao número de bancos que nós temos, ao espaço físico que nós possuímos. Aí a pergunta que eu faço: a igreja quer crescer? Eu disse para esse pastor: precisa estar muito claro para cada membro. Porque alguns, às vezes, nasceram na igreja, como eu estive numa congregação há alguns anos. Alguns nasceram naquela igreja, viveram ali, são famílias que estão reunidas. Eu lembro-me no meu primeiro aniversário daquela igreja, uma irmã disse: pastor, nós vamos comprar 15 quilos de bolo. Eu falei assim: mas nós não somos nem 30 pessoas, 15 quilos de bolo. Não, pastor, tem que ser 15 quilos de bolo. E aí no dia do aniversário da igreja eu entendi. Não trouxeram visitantes, mas cada um trouxe a sua vasilha desse tamanho. Aí entendi o porquê dos 15 quilos de bolo. Nos acostumamos, gostamos de estar aqui. Aqui fazemos relacionamentos, isso é bom demais. Aqui nós encontramos amigos, famílias. Mas temos que entender que a igreja é um corpo. E esse corpo está em constante expansão, em constante crescimento. E aqui, se nós queremos crescer, precisamos estar dispostos a conviver com pessoas diferentes. Você estaria disposto a conviver com pessoas diferentes de você? Amá-las, respeitá-las, discipular cada uma delas para seguirem a Cristo? Você estaria disposto? É provável que você não vai gostar de muitas delas e elas também não precisam gostar de você. Porque nós não estamos aqui para gostarmos uns dos outros. É verdade que não vamos ter afinidades com todo mundo, nem todo mundo vai sentar no seu sofá, nem todo mundo vai tomar um café com você, nem todo mundo vai ficar sorrindo para você o tempo todo, porque aqui nós não estamos aqui para gostarmos uns dos outros. Nós estamos aqui com uma missão, estamos aqui para amar uns aos outros. E quando eu amo, eu vou além daquilo que eu gosto, daquilo que eu me atraio. Quando eu amo, não é sobre mim, mas é sobre o outro. Quando eu amo, é sobre a missão que estou inserido dentro deste amor. E o Senhor nos chama para amarmos uns aos outros. E o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor não me atrai apenas pelo aquilo que eu me identifico, aquilo que eu encontro no outro, algo que me faça eu gostar do outro. Mas o amor
é eu entender que eu tenho uma missão a ser cumprida, assim como o Senhor nos amou. Não porque você tinha beleza ou formosura, não porque você é bom, boazinha. Deus te amou de uma forma incondicional, enquanto você ainda era pecador. Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para que possamos ser transformados a cada dia. Então, quando chegar uma pessoa diferente de você, e vai chegar pessoas diferentes de você, e quando você tiver contato com pessoas que talvez você não te agrada muito, que não faça você sorrir, pessoas difíceis, pessoas chatas, porque vai chegar, se já não tem. Mas não estamos aqui para ter afinidades com todo mundo, assim como cada osso do nosso corpo só tem uma conexão, um lugar próprio. Não dá para eu pegar o osso aqui da coxa e colocar no braço, porque vai ficar desproporcional, não vai dar liga, não tem afinidade. Assim é o corpo de Cristo. Somos muitos, de povos e línguas, de culturas, de classes sociais, de etnias diferentes umas das outras, mas em Cristo Jesus, pelo seu Santo Espírito, somos conectados no seu corpo e Ele nos faz um. Mas enquanto você for racista, enquanto você for xenofóbico, quando você estiver avaliando as pessoas, achar que o seu orgulho, que você é melhor do que um ou do que o outro na casa do Senhor, eu acho muito difícil o corpo local onde você está inserido crescer. Muito difícil. Porque Cristo, a nossa bandeira, o Jeová Nissi, aquele que vai à nossa frente, nós não levantamos uma bandeira étnica ou cultural ou política partidária, partido de esquerda, de direita. A nossa bandeira não é azul nem vermelha. Nós seguimos um único cabeça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem vou entrar nessa questão política. Quantas igrejas hoje estão sofrendo por pessoas que estão perdendo a sua fé por uma idolatria política partidária. Você está aqui na terra, mas você é cidadão dos céus. Você já tem um governante sobre a sua vida, um rei dos reis, um senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Então a primeira pergunta, que eu acredito que por onde deve começar é: a igreja quer crescer? A primeira igreja batista de Cidade de Júlia quer crescer? Está diminuindo, né? Muito bem. A segunda pergunta que eu disse para aquele pastor: cada membro da igreja está comprometido com o seu próprio crescimento espiritual? Olha o que o texto diz aqui em Efésios capítulo 4, verso de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, verso 14, vamos juntos? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. A segunda pergunta, que eu acredito que seja importante, antes de pensarmos no como, o que fazer, é entender que cada membro da igreja está comprometido com o seu próprio crescimento. Porque se queremos crescer, se vamos crescer, só conseguiremos crescer se os membros que ali estiverem crescerem também.
Pensa no corpo. Se um osso deixar de crescer, o corpo vai ficar defeituoso. Se um membro do corpo não crescer, e os demais crescerem, o corpo vai ficar deformado. Então, como primeira igreja batista em Cidade Júlia, precisamos compreender que você, sendo membro dessa igreja, você tem que ter se você deseja ver a sua igreja crescer, é importante que você tenha um alvo de crescimento para a sua vida espiritual. E conforme nós acabamos de ler, Paulo deixa muito claro que nós, como crentes, não podemos nos acostumar com a vida de crente. Não podemos nos acostumar com a estatura que nós chegamos. Não importa se você tem alguns meses de convertido ou algumas décadas de conversão, você está inserido num processo de crescimento que vai perpetuar por toda a sua vida. Porque o crescimento espiritual, por mais que nós possamos fazer algumas analogias com o corpo, eu acredito que talvez seja melhor compararmos o crescimento espiritual com o crescimento de uma árvore, por exemplo. Por quê? Porque no corpo, quando você chega aos 21, aos 20 anos, você para de crescer. A sua estatura chega ali, no máximo. E alguns começam depois a... Mas a vida espiritual não deve ser assim. A vida espiritual deve ser uma crescente. Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo de crescimento, igreja? Quem é aquele na qual nós almejamos ser igual a Ele, a ser semelhante a Ele? A quem, igreja? Então, o nosso alvo de crescimento é semelhante a Jesus, e talvez você possa olhar ao seu lado e alguém possa dizer assim, eu já cheguei já cheguei nesse nível. Alguém aqui pode dizer isso? Por que não? Porque nós estamos numa constante crescimento. Assim como a árvore está em constante crescimento, a nossa vida cristã também está em um constante crescimento. Assim como a árvore inicia de uma pequena semente, aquela semente quando é lançada, ela começa a germinar e vem ali as primeiras raízes. É nesse momento que a pessoa que acabou de se converter precisa de maior cuidado para que Satanás não venha roubar a semente, para que ela não venha ser sufocada. Então nós, como membros mais velhos, irmãos mais velhos, daqueles que estão chegando, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos ajudar que essa sementinha possa começar a criar um broto, criar raízes, começar a crescer. E quando está já numa certa altura, vem as tempestades da vida, vem os ventos da vida, vem os intempéries da vida, vem os problemas. E o que os problemas fazem com a vida do crente? Fortalece, porque conforme aquele chacoalho, conforme a ventania vai batendo, aqueles problemas vão surgindo, e você vai criando raízes, vai se aprofundando na doutrina, vai se aprofundando na fé, vai se aprofundando no conhecimento de Jesus, e quando vier as dificuldades, quando vier as lutas da vida, você possa dizer como Paulo disse, eu sei em quem eu creio, e eu sei que Ele é poderoso. E aí essa semente, essa árvore vai começando a surgir, crescer, criando corpo, criando forma e criando raízes, se aprofundando, passando por lutas, passando por dificuldades, até que ela venha a produzir frutos. E a vida do crente é produzir frutos. Produzir frutos como fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, a bondade, o amor, o domínio próprio. E também, através desses frutos, produzir que essa semente se espalhe, atingindo outros corações e assim construindo uma grande floresta para louvor e glória do nosso Senhor. Então a pergunta é, cada membro da igreja está comprometido com o seu crescimento? Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14, mostra para nós, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça,
Porque é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, muitas pessoas às vezes passam tantos anos na igreja, mas que não se comprometeram com o seu crescimento, são como bebês mimados, que fazem careta para tudo, fazem birra para tudo, e que não se comprometem com o seu próprio crescimento. É importante reconhecer que o crescimento espiritual pode ser descrito, mas não pode ser fabricado. Nós não conseguimos fabricar o crescimento. O crescimento espiritual é e sempre será resultado da graça de Deus, agindo por meio da fé na obra de Jesus e obediência dos santos no contexto da igreja de Jesus. É na igreja, por meio do corpo, e ação da graça sobre graça nas nossas vidas, por meio da fé, da confiança, a cada dia sendo fortalecido, passando por uma experiência, por outra, reconhecendo que o nosso Deus está presente, estará presente e sempre está conosco, nunca nos abandona. É graça, é graça. Por fim, a terceira pergunta, antes de começarmos a pensarmos como crescer, talvez seja: para que crescer? Por qual motivo nós, como igreja local, queremos crescer? Alguns, quando falam em crescimento, pensam talvez: vamos crescer porque crescendo teremos mais membros, teremos mais recursos financeiros. Outros talvez pensam: vamos crescer porque crescendo podemos ter um programa de TV, podemos fazer isso, possamos ter fama, possamos ter poder, podemos talvez ter uma maior influência. Bem, penso que esses não sejam motivos cristãos para crescermos a igreja local, pensarmos em crescimento da igreja local. É bem verdade que tem muitas igrejas voltada como uma organização secular, voltada a ter lucro, a ter meta, buscar a crescer, por simplesmente crescer, e contabiliza as pessoas apenas como números, e você entra ali, você tem que ganhar, você tem que consolidar, você tem que enviar, você tem que fazer que a igreja cresça. Bem, não sei se crescer por crescimento, apenas para ver uma igreja numérica, seja o motivo na qual nós somos chamados para crescermos. Mas para entendermos o motivo na qual precisamos crescer e devemos crescer, Paulo, olhando aqui na carta que nós estamos lendo, estudando nesta manhã, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós encontramos duas grandes divisões na carta do apóstolo Paulo, assim nós podemos dizer. A primeira parte, o capítulo 1, 2 e 3, nós encontramos uma ortodoxia, que se diz referente a doutrinas, o motivo, princípios, na qual o cristão deve viver, conhecer. E no capítulo 4, 5 e 6, nós encontramos uma outra parte que nós podemos chamar de ortopraxia, que significa como devemos viver esses princípios. Então, para entendermos o porquê precisamos crescer, conforme ele diz no capítulo 4, talvez deveríamos voltar aqui nessa ortodoxia, entender esses princípios e absorver dessa doutrina, e entender o motivo na qual nós, como igreja local, precisamos crescer. Para isso, eu gostaria de examinar os últimos versículos de cada um desses 3 capítulos que compõem essa parte da ortodoxia. Olhemos então para o capítulo 1, vamos ler o verso 1, capítulo 1, verso de número 22 e 23, que diz assim:
e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Dos pés de quem? De quem ele está falando? Quem conhece a carta sabe. De quem ele está falando? Pés de quem? De quem? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o sobre todas as coisas. Cabeça. Quem é esse cabeça de que ele está se referindo? Se os pés é de Jesus, a cabeça, não montaríamos um Frankenstein ali, né? Ali. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre as coisas, e deu a quem? Verso 22. Seguinte, 23. O qual, vamos juntos? O qual enche todas as coisas. Se a igreja é o seu corpo, preste atenção, se a igreja é o seu corpo, por que que a igreja deve crescer? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja completa a obra de Cristo. E é por meio de realizar a obra de Cristo é que o glorificamos. Por ele ser o cabeça, então não é o que queremos, o que importa, mas sim expressar a sua vontade. Seguirmos a sua direção, pois somos instrumentos dele e por ele. Por que precisamos crescer? Por que devemos crescer? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, para ser reconhecido no mundo, para que a obra de Cristo seja reconhecida no mundo, a igreja precisa estar no mundo crescendo, se desenvolvendo, porque é por meio dela que ele enche todas as coisas. A igreja são os braços de Jesus, são os pés de Jesus aqui na terra. Então nós devemos, como igreja, crescermos, não vivendo, fazendo a nossa própria vontade, mas vontade daquele que é o nosso cabeça, que é Jesus, fazendo a sua obra na terra, enchendo essa terra da glória de Deus, da glória de Jesus. Então por que que a igreja cresce e deve crescer? Porque a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja crescendo o seu corpo, Cristo está alcançando e enchendo todas as coisas. Quando olhamos o capítulo 2, encontramos um outro motivo, porque nós devemos crescer. Verso 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Verso 22, vamos juntos, igreja? Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Por que a igreja deve crescer? A igreja de Cristo é o principal instrumento de louvor e de glória nas mãos do Senhor Deus. Por que precisamos crescer? Porque ela é o lugar onde Deus opera os seus feitos admiráveis, lugar de sua justiça, misericórdia, bondade, onde Cristo pode ser buscado e encontrado. A igreja, o edifício não é as paredes na qual ele está se referindo, mas esse edifício que é Shekinah, a glória do Senhor se manifesta, o Espírito, ele vem transbordar e encher, para que através deste edifício, desta igreja, desse corpo reunido, pessoas possam encontrar o Deus vivo e possam ser encontradas por Ele. Porque a igreja precisa crescer. Porque quando a igreja começa a crescer, esse edifício começa a se multiplicar, começa a estar em vários lugares, aonde pessoas que não conheciam este amor, essa justiça de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, que não está espalhada neste mundo, mas espalhada por meio da sua igreja, realizando a sua obra. É a igreja, por meio da igreja. Por isso que a igreja é tão importante nos dias de hoje, e sempre será. Porque por meio dela é que a bondade, a misericórdia, a justiça do Senhor é
é conhecida entre as nações, em cada região onde a igreja está inserida. E por fim, por que a igreja precisa crescer? Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. E agora, que a glória, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pôde fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Verso 21, pode passar. Glória, vamos juntos? Glória a Deus por meio de igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Porque a igreja deve crescer? A igreja de Cristo é o principal instrumento de louvor e de glória nas mãos do Senhor. É por meio dela e através dela que a glória do Senhor vai sendo conhecida em cada região, manifesta, e Ele sendo glorificado nela, por ela e através dela. Porque um dia Ele enviou seu único filho para morrer lá na cruz, e por meio do seu sangue remidor, separar pessoas de todos os povos, tribos e nações, e lavar cada uma delas com seu sangue remidor, removendo os seus pecados, as suas iniquidades, e fazendo dessas pessoas uma nova criatura, um templo vivo, para ser cheio do seu Santo Espírito. Pessoas separadas, edificadas, preparando pessoas para que através delas, onde elas estiverem, a igreja esteja presente, e a igreja iluminando a sua luz, sendo luz para os povos, luz para as nações, a igreja do Senhor Jesus. Porque precisamos crescer, PIB Cidade Júlia? Porque é através da igreja e por meio da igreja que a glória do Senhor se está sendo manifesta e será manifesta. Você, igreja do Senhor Jesus, é instrumento dele para louvor, para estar nas mãos dele, para louvor dele. E a pergunta que eu deixo para a nossa igreja aqui, PIB Cidade Júlia: vocês querem crescer? Eu sei que é um lugar gostoso para trazer os filhos, os netos, os amigos. Mas quando a gente fala de crescimento de igreja, vai vir pessoas que, de todos os povos, tribos, nações, assim como Jesus nos recebeu, assim como Jesus tem recebido pessoas do mundo inteiro inserido nesse corpo, aqui neste lugar. Uma pessoa que não parece nada com você, que talvez não pense igual a você, ela seria amada e respeitada por você? Que o Senhor nos ajude a cada dia termos o compromisso com o nosso crescimento espiritual, nossa vida de oração, estudo da palavra de Deus, frequência nos cultos, com nossa contribuição nos dízimos, nas ofertas, com a nossa santificação, com a nossa obra evangelizadora. Que o Senhor nos ajude a cada dia termos um compromisso com o nosso próprio crescimento e com a sua obra.